O que torna um bom vendedor? 11 características do vendedor de alto desempenho. Tornar-se um bom vendedor não acontece por acaso. Mas por que não acontece por acaso? Você pode me perguntar. Charles, por quê? Embora algumas habilidades sejam inatas, ou seja, não nascem com as pessoas, os melhores vendedores realmente se concentram no desenvolvimento de habilidades que resultarão em mais produtividade e mais negócios fechados. Os melhores vendedores, estamos falando dos vendedores que sempre cumprem de forma consistente as suas metas de venda. Abordam seu trabalho com confiança positiva e proativa diariamente. Entendem como usar a tecnologia para ser mais eficientes e mais efetivos na conclusão da venda, tanto quanto possível. Eu vou explicar. Como ser um grande vendedor analisando essas 11 características comuns de profissionais de alto desempenho. Então, o que é ser um bom vendedor? Dê uma olhada nessas características, tire a sua própria conclusão para ver em qual estágio você se encontra. Logo em seguida, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. Então vamos lá. A primeira delas, bons vendedores são pensadores críticos. Segundo, bons vendedores são empáticos, têm empatia com o cliente. Terceiro, bons vendedores, eles são bons ouvintes. Número 4, bons vendedores são ambiciosos. Número 5, bons vendedores têm fome de aprender. Número 6, bons vendedores amam o que fazem. Número 7, bons vendedores sabem quando se afastar de uma proposta ou de um atendimento. Bons vendedores possuem habilidades de resolução de problemas. Número 9, bons vendedores ficam felizes em colaborar. 10, bons vendedores estão focados. E 11, bons vendedores são otimistas. Agora eu queria falar sobre no item número 1, que são os pensadores críticos. Bons vendedores são bons pensadores críticos. Analisam com uma forma mais crítica o atendimento, o seu desempenho e o meio que eles vivem para tomada de decisão. E isso inclui superar objeções de venda e outras situações que acontecem em abertura de cliente, em atendimento de clientes novos, os obstáculos que vão surgir nos atendimentos. Bons vendedores, pensamentos críticos, não ficam congelados, não se frustram diante da situação. Eles são habilidosos e pensam no futuro, pensam mais adiante. Vamos dar um exemplo. Digamos que um cliente em potencial está mencionando um concorrente, falando que o produto do concorrente é melhor, o serviço do concorrente é melhor, e essa é uma oportunidade que o vendedor de pensamento crítico, ele não desqualifica o concorrente, mas ele enaltece os pontos fortes da sua proposta, do seu serviço, do seu produto, para que o cliente analise com cuidado aquilo que ele está falando. Então, esse é um dos recursos, ele é um dos pontos que o vendedor de pensamento crítico sabe que ele vai ter contato com este cliente no futuro próximo, logo adiante. Seja ele não comprando naquele momento, seja ele comprando, se tornando um cliente ativo logo em seguida. Então, o vendedor crítico tem esse cuidado de fortalecer os seus próprios pontos fortes da sua proposta, do seu serviço, da sua empresa, do que ele está vendendo, oferecendo para esse cliente. Tá? E uma outra situação importante, o vendedor de pensamento crítico sempre estrutura a conversa pensando no ponto de solução de problema. O problema que a proposta do vendedor consegue resolver para o cliente. Então o pensamento crítico envolve muito mais do que se antecipar a perguntas, né, ou lidar com posicionamentos meio desafiadores dos clientes. Um bom vendedor também sabe como usar o pensamento crítico para priorizar as suas programações do dia, por exemplo, porque tem muitos fatores que levam à perca de vendas e a má gestão de tempo é um grande problema. Na verdade, poucos vendedores conseguem gerenciar bem o tempo, as suas atividades, entre
falar com clientes em redes sociais, entre fazer ligações, entre fazer visitas externas para atender clientes, entre organizar uma listagem de clientes novos que são inativos ainda, prospectar clientes, achar clientes, seja pelo meio social, não importa. Essa múltipla tarefa faz parte da rotina de um vendedor, e o vendedor que tem um pensamento crítico, ele consegue organizar de uma forma mais sistemática esses pontos. Então, vendedores de alto desempenho também aprendem e aperfeiçoam esse conjunto de atividades para otimizar e obter desempenho. Muitos vendedores já utilizam um sistema de CRM para gerenciar as atividades do dia a dia, para ver de uma forma clara quais são os clientes prospectos que têm que ser contatados no decorrer dos dias e da semana, justamente para priorizar as suas tarefas e conseguir enxergar de uma forma clara o que vem a seguir, qual é os próximos passos em uma lista de tarefa, sem ter que adivinhar a próxima atividade que ele tem que fazer. Vendedores com pensamento crítico são muito bem organizados e priorizam muito bem as suas tarefas, né? E evitam deixar com que as coisas lhe atrapalhem no meio do caminho. E ele sabe como é importante a tomada de decisão para o resultado que ele prioriza. Então, vendedores com pensamento crítico também são muito bons tomadores de decisão. Passo número 2 do vendedor de alto desempenho. Eles são empáticos. Eles desenvolvem empatia. Eles se tornam bons em se colocar na posição do cliente, em fazer rapport, que é a sintonia, né? Vendedores de alto desempenho sabem a importância que tem que ser dada com o que o cliente está pensando, com o que o cliente está sentindo, qual é as expectativas que o cliente tem com relação ao que ele já está utilizando, quem sabe, da concorrência, e quem sabe das expectativas que ele tem, o cliente, o prospecto novo, com relação à sua oferta, ao seu serviço. E desenvolver empatia é conseguir entrar em sintonia com o cliente potencial, entendendo ele, entendendo as lutas e as dores que ele busca com a substituição de uma solução, a qual você é a ferramenta adequada para que ele consiga entender essa decisão, seja ele adquirindo o seu produto, o seu serviço, com a compra de um produto, a aquisição de um serviço. Então, você desenvolvendo empatia, você conhecer o cliente por dentro e por fora, analisando a personalidade, observando os agentes que realmente podem lhe ajudar a fechar negócio, a vender o produto, e que vai ser o agente de sucesso, as peças-chave no seu atendimento, em que você vai conseguir identificar através de ter a empatia, a sintonia com o seu cliente, né? E vou colocar em prática o que você aprendeu sobre as técnicas de como contornar objeções, colocar na posição do cliente e fazer a sua oferta, o que significa realmente você estar por dentro da conversa. Por exemplo, com palavras que têm a sintonia. Por exemplo, eu entendo, né? Ou você está completamente certo. É fundamental que a empatia não seja percebida com qualquer tipo de script ou de vínculo, de algo forçado. Deve ser sincero da sua parte. Você deve esperar que um cliente confie nas suas intenções, né? Praticar empatia é tornar acolher com muito mais, você ser muito mais acessível com o ponto de vista que o cliente, o prospecto está lhe trazendo. Considerar o seu ponto de vista como algo importante na conversa. Empatia é muito importante. Passo número 3. Bons vendedores, bons profissionais são bons ouvintes. Pois é, desenvolvem a habilidade de escutar. Bons vendedores sabem identificar os clientes em potenciais e escutam, observam, escutam o que o cliente tem para falar. É muito comum o vendedor falar para realmente se fazer entender com relação à solução que está na mão do profissional, né? Como uma solução que realmente o profissional tem essa expectativa que o cliente saiba. Mas é muito importante desenvolver a habilidade de escutar, porque o próprio cliente vai lhe dar as informações das quais
é importante para que você saiba quais são os argumentos que você vai colocar. E fazendo essas considerações, é muito provável que a sua venda seja bem sucedida. A falta da habilidade de escutar pode deixar você, inclusive, com uma situação distante do cliente. Você pode não desenvolver um bom relacionamento com ele, pelo fato de você talvez se precipitar, tentando fechar a venda. Então é muito importante que você seja capaz de entender o que seus clientes ativos querem com relação à sequência do seu serviço, o que os prospectos novos desejam com relação ao serviço que você está oferecendo, e se você é competente ou capaz o suficiente de mostrar os benefícios do seu serviço para que ele venha substituir, que seja da empresa que ele já venha consumindo um serviço semelhante com o seu, ou comprando do seu concorrente. Você deve ser capaz de captar o tom que o seu cliente fala, a forma que ele se comporta, né, o pensamento que ele tem com relação ao que ele está falando, as suas dúvidas com relação à sua oferta ou seu serviço. Então você deve entender essas entrelinhas, né, em detalhes. Passo número 4. Bons vendedores são ambiciosos. Sim. Sem surpresas, porque vendedor é movido a desafios e é movido a dinheiro. O bom vendedor, ele é muito motivado pelo dinheiro, pela capacidade de realmente gerar resultados através das suas vendas. E esse impulso, ele também tem um senso de competição com si mesmo, com relação a ser melhor que o mês anterior, com relação a entregar mais resultados, se superar a si próprio. Então, bons vendedores também são empreendedores de si mesmo, contribuindo para a empresa que trabalham, para o mercado, se ele é um representante externo, contribuindo para toda uma comunidade e para as empresas que realmente ele presta trabalho. Se você quiser realmente saber o que motiva um bom vendedor, pergunte quanto ele ganha. Com certeza, se ele lhe disser, ou se você perceber que ele ganha muito mais do que 10, 15 vezes do que os demais vendedores, pode ter certeza que você está falando com um vendedor extremamente motivado por resultado, por dinheiro. Então, se você tiver na construção de uma equipe ou numa melhora da sua própria equipe, se você porventura tiver uma equipe de vendas, ou se você quiser construir uma equipe de venda, você tem que entender que bons vendedores têm fome de venda, fome de ganhar dinheiro. Tá? Então é muito importante que você consiga identificar bons vendedores pela vontade de vender, mas pela vontade também de ganhar dinheiro. Vendedores de alto nível se sentem forçados a se superar, a superar metas, a conseguir buscar novos clientes e superar desafios todos os dias. Então é interessante que a empresa apoie o vendedor que realmente esteja orientado para ganhar dinheiro, porque a própria empresa necessita de faturamento, de venda, de geração de resultados financeiros. Então, é muito importante que você realmente dê o apoio e enxergue membros da sua equipe que são orientados com esse objetivo. Bons vendedores possuem algumas habilidades que vão um pouco mais além das suas tarefas do dia a dia. Os principais exemplos são: bons vendedores buscam apoio com outros mentores em conferências, webinars, fazem um network com líderes de venda, eles estão consumindo conteúdos de autoridades de venda que realmente vão ajudar ele a conseguir construir melhores argumentações, vão dar realmente caminhos que sejam produtivos e úteis para o dia a dia. Então, bons profissionais estão ligados com bons conteúdos e com boas práticas de venda, justamente para conseguir facilitar o trabalho de se manter no topo, de se manter com bons resultados. Então, não faltam opções para bons vendedores buscar, para conseguir realmente melhorar a sua habilidade em vendas. A tarefa mais difícil de manter um bom desempenho é entender que você deve lutar para ter a melhor informação, o melhor conteúdo e a melhor orientação para conseguir se manter diante de tantos desafios. Passo número 6. Bons vendedores amam o que fazem, amam vender.
Então, se o vendedor que chegou no alto desempenho não compreendeu que ele tem que gostar de todos esses desafios e todo esse ambiente desafiador, realmente ele deixou de ser um profissional de venda. E o profissional que está prosperando, ele realmente sabe que para ele ser um profissional de sucesso, ele tem que gostar do que faz. Ele tem que transmitir essa confiança, essa alegria e tem que ter um fator emocional muito bem estruturado. Para se considerar realmente feliz, primeiro ele tem que estar ganhando dinheiro, tem que estar valendo a pena todos os desafios e um bom vendedor sabe do seu valor. E ele é apaixonado por desafio, por visitar clientes, prospectos que ainda não conhecem a sua proposta, que não estão preparados para comprar, e que, de acordo com a sua própria confiança e preparo, os prospectos, os clientes novos, realmente se sentem felizes quando percebem que tem um grande profissional preparado, que trouxe excelentes informações com relação à solução, e isso é um agente muito motivador, porque o profissional entende que ele está prestando um serviço muito importante, de educar uma certa comunidade de profissionais ou uma comunidade de pessoas consumidoras, consumidoras novas que ele está trazendo para sua própria empresa ou para a empresa que ele presta o serviço, que são os prospectos, os clientes novos. E isso se reflete também por abordagens por telefone ou por WhatsApp, porque uma vez que você tem um conhecimento, você vai abordar o mercado através do seu trabalho por várias frentes, por uma visita presencial, por um contato do WhatsApp, vai prospectar, vai pegar o contato. Então, esse é um trabalho que não acaba, independente do meio que você vai estar utilizando. Passo número 7. Bons vendedores sabem quando se afastar de uma proposta, de um cliente que não quer mais comprar, ou que não quer mais o contato, ou que simplesmente disse que não. O que separa um bom vendedor, um vendedor do topo, do vendedor médio, é que o vendedor do topo sabe quando abandonar uma oportunidade ou quando deixou de ser uma oportunidade. Como diz o velho ditado, tempo é dinheiro. E o vendedor mediano, ele fica em cima de clientes que são clientes porventura que já demonstraram não ser o perfil adequado de compra ou não ser o cliente ideal da sua proposta, do seu produto e serviço. Então perdem tempo com essa falsa esperança achando que tem um cliente, um possível cliente comprador, né? Então essa é uma das diferenças. E os vendedores têm uma ideia muito mais clara de quanto tempo um cliente tem que levar para tomar uma decisão, né? E quando esse tempo se excede, é sinal que você não tem um cliente potencial, que tenha fit, que tenha, né, afinidade, ou que a sua proposta ou a sua solução de produto e serviço não serve para aquele cliente. Às vezes os clientes ficam em absoluto silêncio. E isso é um dos indicadores que alguma coisa está faltando para que você tome uma ação com relação a essa inatividade de silêncio, inclusive do cliente. Tá? Então, os clientes em potencial ou os clientes que têm um perfil para o seu produto, ele tem mais ou menos uma característica. Se você começar a estudar o seu público, você vai ver que o seu público-alvo tem uma característica de comportamento, os clientes novos, os prospectos, e isso é uma forma de qualificar eles, né? Mesmo em qualquer canal, meios sociais, visita presencial, depois pelo contato direto pelo WhatsApp, né? Você vai ter muito mais probabilidade de conversão quando você entender que este é o caminho que você tem que seguir. Ponto número 9. Bons vendedores ficam felizes em colaborar. Embora um bom vendedor seja um empreendedor, ele também não está isolado, ele não vive sozinho. Ele depende de outras pessoas da empresa, da equipe, o suporte do produto, o suporte do serviço, ele não está só. O bom vendedor, ele gosta de colaborar com a equipe ou com o trabalho dos membros da equipe de marketing, da fábrica, da gerência, do proprietário, não importa. A comunicação, o bom vendedor entende que a comunicação no ambiente de trabalho entre os integrantes da equipe que vão lhe auxiliar no sucesso, no seu resultado, é primordial. Contatar por e-mail, por telefone, por visita presencial, todos os membros da equipe responsáveis por auxiliar no resultado que o bom vendedor vai ter, é perfeitamente normal para o vendedor de alto desempenho.
Passo número 10. Bons vendedores estão focados em vender. Você frequentemente faz malabarismo com várias coisas no dia a dia, né? E o vendedor de alto desempenho também. Ele lida como poucos, com muitas variáveis no dia, né? Qualificando clientes, visitando clientes, fazendo anotações, fazendo acompanhamento, né? Recolhendo quais são as argumentações mais válidas dos clientes que têm potencial e vender também. Então, é compreensível que os vendedores de alto desempenho sempre se atolem e percam horas do dia, às vezes sem perceber, né? Administrando tudo isso. Então, é importante que você compreenda que também o vendedor de alto desempenho tem ferramentas para otimizar esse fluxo de informação. Porque a tecnologia está aí e você precisa reduzir a retarefa, o retrabalho, né? Porque é muita informação. Prospectar, lidar ao mesmo tempo com clientes ativos, com clientes novos, com visitar clientes novos, com buscar clientes novos, achar clientes novos. Então, o atalho para o vendedor que já tem um sistema, que já sabe vender e que vai buscar crescer em vendas, ele realmente se debruça para alguns métodos, incluindo o próprio smartphone como apoio, né, para conseguir vender e ter um fluxo de trabalho mais organizado com as informações. Principalmente dos prospectos novos, dos clientes novos, que é um novo oxigênio de faturamento da empresa. Então é muito importante que você concentre, pegando essa lição com um vendedor de alto desempenho, em dar o total atenção para fluxos de informação de clientes ativos e clientes, os prospectos, os clientes novos que estão por vir. Então, passo número 11, o bom vendedor de alto desempenho, ele é otimista. É verdade. Trabalhar com vendas significa enfrentar muitas coisas, né? Então, ter o otimismo, né, e se reprogramar o tempo todo, né, porque você vai estar escutando não com muita frequência, é primordial. Primordial que você consiga se reprogramar, porque você vai escutar muitos não, muita palavra negativa com relação à sua oferta, ao seu produto, com quem que você vai entrar em contato, com as pessoas que são o público-alvo, né? E você sabe que isso faz parte do processo para oferecer o seu produto e serviço, o que você está vendendo, e você vai estar lidando com clientes em potencial, né? Escutando seus problemas, as suas queixas, as suas reclamações, e você vai aprender justamente nesse ambiente pouco confortável, superando essas rejeições, essas objeções, esses clientes potenciais com um otimismo contínuo. Os vendedores que são de alto desempenho, acima da média, aprendem a reformular a própria mentalidade para comemorar o não quando ele recebe, porque ele sabe, tem uma regra que quanto mais não a gente recebe, mais próximo do sim a gente está, com aquele contato. Então, isso significa que você deve aprender, uma desses pontos chaves é ter essa proatividade que ele vai lhe permitir identificar de uma forma mais objetiva. E eu espero que nós venhamos se falar e você me conte como você está construindo as suas 11 habilidades fundamentais para ser um vendedor de alto desempenho. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.